Parlamentares reagiram diante da fala de Lula em um evento da CUT nesta semana, que incentiva atos antidemocráticos. No discurso, o petista defendeu mapear o endereço de congressistas e se dirigir a esses locais para incomodar a tranquilidade deles, intimidando-os com as demandas dos sindicalistas. No plenário da Câmara, o deputado Luiz Lima respondeu, condenando as ameaças do petista. Será que se o Lula trocasse a palavra deputado por ministro do Supremo, a gente viria uma mágica? Uma reação diferente? Quando um ex-presidiário condenado a 12 anos e 11 meses pode participar de eventos, pode fazer propaganda política, pode se candidatar a presidente e pode incentivar o terrorismo. O deputado Marcel Van Hatten classificou as declarações de Lula como irresponsáveis e criminosas. O problema é que ele não tem cara de andar na rua. Ele que vai ter problemas em andar na rua. Eu não. Se o ministro Alexandre de Moraes ouviu esse pronunciamento, será que não vai pedir também a prisão do ex-presidiário que deveria estar na cadeia, Luiz Inácio Lula da Silva? Ao contestar as falas de Lula na CUT, o deputado Coronel Tadeu foi interrompido por Alexandre Padilha, do PT. Aviso toda a bancada do PT que tem contato com Lula. Venha. Vem pra cima que nós estamos prontos pro combate. Deu a parte ao Alexandre Padilha, que eu dei o recado pra ele falar pro Lula. Pode dar, senhor presidente. Deu a parte pra ele que ele merece. Minuto foi citado, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Que medo do presidente Lula, hein? Que medo da força da palavra, da presença. O senhor se cale, que eu ouvi o senhor quietinho. Então o senhor se cale. O deputado Júnior Amaral publicou nas redes sociais um vídeo em que fala sobre agir em legítima defesa, caso do bando de Lula ameace sua mulher e sua filha. O deputado tem casa. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Bom, Lula, você não sabe onde eu moro não, mas eu vou te explicar. Eu moro em Contagem, cidade que é governada pelo PT, inclusive. Região do Ressaca ali, bairro Cabral. A rua principal, que deve ter ali de 10 a 15 buracos. Por volta do 8º buraco, você pega a esquerda, já é a minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. Por volta do 11º, 12º buraco ali, você vai ver a minha casa. Pergunta a Marília, ela conhece as ruas e os buracos lá do Cabral, ela pode te orientar. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, vai lá conversar com a minha esposa, com a minha filha, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá. A retórica beligerante de intimidação por parte do PT não é de hoje. Em 24 de fevereiro de 2015, em ato em alegada defesa da Petrobras, Lula prometeu usar o exército de Stedley contra os opositores do governo. No mesmo ano, em 2015, dentro do Palácio do Planalto, o ex-presidente da CUT, Wagner Freitas, ameaçou iniciar um conflito armado no Brasil. Isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Vamos começar a análise desse tema direto por Brasília. Zé Maria, boa noite. Isso não é direito de fala, né? É direito de agressão. Isso não existe. Muito boa noite, Carlos Aros. Muito boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Obrigado pela companhia aqui em mais um Pingos nos Is. Olha, o ex-presidente Lula se acha acima do bem e do mal e que pode agredir e ameaçar famílias. Os deputados e senadores têm famílias, têm casa. A Constituição garante a inviolabilidade do lar. É assim. Agora, imagine se essas palavras do ex-presidente, se fossem levadas a sério na política e montassem em uma das casas dele, porque ele tem várias casas e isso é inexplicável, né? E fizesse lá um plantão e todos os dias mostrando, lembrando a ele do que ele deve à população brasileira, do que ele deve em pecado, do que ele deve à justiça brasileira. Lula não foi inocentado, né? Houve uma
mudança jurídica ali, na chamada defesa jurídica, e descondenado. Descondenado, esse é o termo, porque ele foi condenado em primeira instância e em segunda instância e em terceira instância também, porque entrou o STJ. Esta definição do ódio tem isso aí como resposta. Não adianta, não existe mais aquele país que ele tentou implantar, de que falava de cima e todos se calavam. Ninguém vai mais se calar. E é por isso, e por outras, que o Lula não pode andar pelo país. Depois de inventar esse grupo fora da lei que se chama MST, Movimento Sem Terra, ele alargou o processo para a área urbana, criando o movimento sem teto, e agora é o movimento do sem voto. Esse movimento do sem voto quer de todas as formas voltar ao poder, mas não vai conseguir. Eu não acho boa a ideia de transformar a política em um ringue. Dizem por aqui que a política já foi jogo de xadrez, que já foi campeonato de boas ações e que agora é MMA. É MMA de agressões exatamente por falas como essa do ex-presidente Lula. Isso é a origem dele. Isso é o sindicalismo agressivo de antes. Nem o sindicalismo adota mais essa prática, esta prática de guerra e de agressão. Quem agride recebe como resposta esse tipo de reação. É natural. Ninguém mais acredita naquela história do Lulinha paz e amor. O que é real é a sua decisão de enganar ou tentar enganar para voltar ao poder a qualquer custo e aí sim voltar àquela velha história do PT que todos nós conhecemos. Os parlamentares reagiram, Ana. Boa noite. Boa noite, Aros. Boa noite, Zé, Fiuza. Boa noite, querido mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Aros, muito fácil, né? Você aí, Lula inflamando a militância, inflamando a base eleitoral dele, hoje cega e, como o Zé muito bem disse, uma base eleitoral que ninguém sabe onde ela está, já que Lula, ele inflama nas redes sociais, mas ele não consegue sair às ruas. A gente podia convidar o ex-presidiário a fazer um teste e fazer o mesmo discurso só trocando a palavra deputados por ministros da Suprema Corte, para ver o que acontece, porque você ofender hoje o Congresso, você ofender parlamentares, senadores, deputados, você até prender inconstitucionalmente deputado, isso aí é mole. A gente quer ver o Lula mexer com os donos do Brasil, né? Os tiranos aí que armaram todo o caminho, pavimentaram o caminho de uma maneira estratégica, milimetricamente estratégica, para que ele saísse da cadeia, mas não consegue sair às ruas. Lembrando também, Aros, que até hoje nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, nenhum ministro que armou aí todo esse caminho para libertar Lula, até hoje nenhum deles comentou sobre aquela invasão, né, o que fizeram no prédio da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte, pichação, picharam o prédio, picharam as ruas, né? Há relatos até de que fezes foram jogadas, atiradas em direção ao prédio. Então, esse discurso aí é simplesmente para inflamar uma base que, né, por enquanto, só as pesquisas esquisitas, né, elas dizem que Lula está aí com 45% na frente, mas nós não conseguimos ver esse candidato nas ruas. Então, a gente podia depois trazer aí do nosso baú o que Lula disse sobre o STF, né? Temos um STF totalmente acovardado. Agora o Lula, fica aí o convite para ele repetir esse discurso com a atual conjuntura da nação, entendendo o que significa esse STF. Foi, sim, totalmente acovardado, porque colocou a política, colocou o ativismo na frente da nossa própria Constituição para libertar um corrupto. Fiuza, deixa eu te ouvir também, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Carlos Aros, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Olha, o Lula fez uma incitação ao crime. A pergunta é, ainda tem justiça no Brasil ou acabou?
Ainda tem Ministério Público no Brasil ou acabou? Tem Procuradoria? Então, esse ex-presidente da República, nem estamos falando nesse momento nos crimes passados dele que foram sentenciados. Nós estamos falando do que ele está fazendo hoje e que todo mundo viu. Ele fez uma incitação à violência, uma incitação ao crime. Então a gente vai perguntar, Câmara dos Deputados, né? Ele se referiu aí aos deputados, ele fez uma proposta de coação física aos deputados. A Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados ou a mesa diretora, não importa. A instituição vai representar contra essa ameaça ou vai se calar? Aí a gente faz também a pergunta ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral, o Ministério Público Federal, que são os guardiões dos interesses coletivos, dos interesses difusos, diante de uma ameaça desse tamanho a representantes do povo, né? Pior ainda, né? Porque a ameaça a todos os cidadãos se ele sugeriu essa coação a representantes do povo. O Ministério Público vai entrar com uma representação contra esse ato, porque se não for feito nada disso, está legalizado, dependendo de quem fizer. Então, estão preocupados aí com ondas de ódio, etc. Está aí, ó, a usina de ódio de uma figura muito conhecida, né, e que tem aí alguma repercussão, vai ter. E, para finalizar, nós perguntamos aos partidos políticos, eles não vão representar? Não tem os partidos governistas que são anti-Lula, anti-esquerda, estão aí falando que vão fazer, vão acontecer, mas eles também já desistiram da justiça? Algum partido, que nem a Rede faz dia sim e outro também lá com o STF, para fazer política contra o governo, algum partido político vai fazer uma representação ao Ministério Público ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal contra esse personagem que fez uma incitação criminosa? Então é isso. Ou a gente continua achando que aqui é uma democracia e age pelas instituições, ou fica o Lula falando o que quiser e o pessoal que quer também aproveitar fala de volta, mas a gente não está vendo. A gente precisa ver nesse momento se tem alguém interessado em constituir, né, uma reação a isso, institucional, e representar contra esse personagem, que, a partir desse discurso, a partir dessa fala, representa, sim, uma ameaça à integridade física de pessoas que, por acaso, são representantes diretos do povo. Mestre, boa noite. Boa noite, meu amigo Carlos Aros, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula, compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. O Lula não tem apartamentos oficialmente, né? Porque a imobiliária dele não trabalha com escrituras. Caso do sítio de Atibaia também, é tudo de um amigo dele. Os apartamentos ele sempre ganha do Roberto Teixeira, ganhou o primeiro, ganhou o segundo, então deve ser por isso que ele está recomendando, fazendo essa recomendação. Ele acha que ele não tem apartamento, está tudo em nome de outro, de um amigo dele, então não será, né, procurado pelo povo para cobranças. Olha, o Lula deve imaginar, pelo que diz, que vão cobrar só os que votarem contra o PT. Os apartamentos mais procurados pela polícia às 6 da manhã são dos deputados, foram durante a Operação Lava Jato, de deputados do PT, inclusive o próprio Lula. Teve uma condição coercitiva merecidíssima às 6 da manhã. 6 da manhã. Então ele está achando que vão procurar os outros, mas os bandidos são eles merecem a visita da polícia. Porque ele quer manifestações na frente dos deputados. Para cobrar o quê? Cobrar o quê? Quem tem de fazer as cobranças deve ser endereçadas ao PT. O PT que virou uma quadrilha e está cheio de bandidos em liberdade. Querem provar que não? Saiam à Avenida Paulista. Reúne a bancada do PT e desfilem pela Paulista.
Apresentem-se ao povo. Ele acha que o povo só vai protestar contra os deputados da oposição ao Lula. Solta a turma aí na Paulista. Não precisamos ir ao apartamento deles, não. Eles que venham, porque aí eles saberão o que é que o povo pensa, o que é que o eleitorado pensa deles. O Lula fica só em apartamentos. Ele estava outro dia vendo uma festinha dele, ele dançando. Ele tem o estilo que a gente chama de tanque, né? Parece um tanque de guerra. Ele tem a cintura de um tanque de guerra. Você não consegue, ele dança assim. E o PT, de modo geral, quando estão de mal com a vida, sempre só pensam em roubar, eles são ruins, né? De dança. Eu me lembro de um carnaval em que a Marta Suplicy e o Mercadante perderam muitos votos com a dupla que eles formavam, aí pela periferia de São Paulo, em que o Mercadante ainda dançava música de carnaval com a mãozinha assim, ó, Carlos Aros. Você já fez isso? Se não fizer isso, é expulso de qualquer desfile de carnaval. Eles fizeram isso, perderam a eleição pro Aloysio Nunes Ferreira. Então é o seguinte, é caso de polícia, sim, é ato antidemocrático, sim. O Lula, se tivesse coragem, deveria estender essa convocação também aos ministros do Supremo, que ele chamou de covarde num vídeo há muito pouco tempo. Aliás, o vídeo está lá. O Alexandre de Moraes deveria prender o Lula em flagrante perpétuo. Está aí na internet. Ele chama de covardes os ministros do Supremo. Agora, também acaba tudo daquela maneira, né? Os exércitos do PT, o exército da CUT e os exércitos dos movimentos sociais do Zé Dirceu, repito, esses aí só correm o risco de matar de rir, né, os alvos, porque o tiro de guerra de Taquaritinga daria um jeito em todos.